Olá, querido irmão e irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Sejam bem-vindos a mais um encontro com a palavra. E hoje o assunto do nosso encontro será batalha espiritual. Nós vamos falar sobre o tema Vencendo o Dia Mau. Você já ouviu algum estudo, algo sobre batalha espiritual? Você já tem uma noção bíblica a respeito disso? Hoje nós iremos aprender, conforme a palavra de Deus, o que é batalha espiritual. Então, eu quero convidá-los para que abram suas Bíblias comigo na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 6. Nós iremos ler os versículos de 10 a 13. Efésios, capítulo 6, de 10 a 13. Acompanhem comigo a leitura da palavra de Deus. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas é contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém. Antes de nós partirmos para a nossa reflexão, para o nosso estudo, eu quero fazer duas perguntas a você que está nos acompanhando. Você sabe o que é o dia mau? Como a Bíblia diz aqui? E na sua opinião, o que é o dia bom? Eu deixo essas duas perguntas antes de nós começarmos a nossa reflexão. Você sabe o que é o dia mau? E na sua opinião, o que é o dia bom? Quando Paulo escreveu essa carta à igreja em Éfeso, a igreja estava passando por vários problemas, tanto internos dentro da igreja, como externos, com muita perseguição ao Evangelho. O próprio apóstolo Paulo estava preso quando escreveu esta carta. Então, no capítulo 6, Paulo vai falar a respeito de como é a vida cristã. Eu não sei como você aprendeu a respeito da vida cristã, mas a vida cristã, ela não é um mar de rosas, Ela não é um parque de diversões. A vida cristã é uma batalha diária contra três inimigos muito importantes e que estão muito próximos de nós. Primeiro, a carne. Esse está dentro de nós. Esse é o principal inimigo, ocupa o primeiro lugar na nossa batalha. Nós lutamos diariamente contra a nossa carne, contra os desejos pecaminosos que habitam em nós. Segundo, o mundo. Esse está ao nosso redor. O mundo ao qual nos influencia, que muitas vezes nos faz pensar de maneira contrária à palavra de Deus. E terceiro, o inimigo das nossas almas, Satanás. Esse está fora, externo, agindo nas regiões celestiais, como o apóstolo Paulo diz aqui. Então, esses três inimigos, a carne, o mundo e Satanás, eles são a nossa luta diária, o motivo da nossa batalha. Quando falamos a respeito de batalha espiritual, é nesse sentido que nós precisamos entender. Todo cristão, a partir do momento em que ele se converte, a partir do momento em que ele tem uma nova vida com Cristo, ele automaticamente está alistado para esta batalha.
Não existe um campo neutro. Não existe aqueles que ingressam à vida cristã, né, começam a caminhar com Cristo, mas estão neutros a essa batalha. Não. Desde o primeiro dia em que nós despertamos para a vida, né, fomos regenerados pelo poder do Espírito Santo, nós automaticamente entramos nesta batalha. E o apóstolo Paulo vai falar no versículo 10 a 13 a respeito desta batalha. No versículo 10, a qual nós lemos, o apóstolo Paulo vai dizer assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Paulo está ensinando para os crentes da igreja de Éfeso que a força de todo cristão não está nele mesmo, mas sim em Deus. Deus é a nossa força, Ele é a fonte do nosso poder. Nessa batalha, nós não lutamos com as nossas próprias armas, mas lutamos com a força e com o poder do Senhor. É somente através dele que nós conseguimos vencer a carne, o mundo e o nosso inimigo. Sem a força de Deus, sem o poder de Deus, nós somos presas fáceis. Nós estamos vulneráveis aos ataques, né, de Satanás, aos ataques da nossa carne, né, e aos ataques deste mundo. Por isso, nós precisamos ser fortalecidos no Senhor. E Paulo continua falando como nós podemos ser fortalecidos no Senhor, como podemos estar preparados, fortes, para guerrear, para enfrentar esta batalha. No versículo 11, Paulo diz: vistam-se com toda a armadura de Deus. Vistam-se com toda a armadura de Deus. Quando Paulo fala armadura de Deus, Paulo não está falando sobre uma armadura material, mas uma armadura espiritual. Lembra no começo que eu disse que Paulo estava preso? Quando Paulo estava preso escrevendo essa carta à igreja em Éfeso, ele tinha à sua frente um soldado romano. Então, quando ele fala a respeito da armadura de Deus, ele faz uma comparação com a armadura de um soldado romano. Então, nos próximos versículos, ele vai falar a respeito do capacete da salvação, ao qual nós devemos ter. Ele fala a respeito da couraça da justiça, do escudo da fé, das sandálias que calçam os pés para a preparação da pregação do Evangelho da paz e da espada do Espírito. No versículo de número 11, a qual nós lemos, Paulo fala que é necessário, nesta batalha, nós nos revestirmos de toda a armadura. Não pode faltar nenhuma peça. Toda a armadura ela é essencial para nos mantermos firmes nesta batalha. Por que que ela é essencial? O apóstolo Paulo continua falando no versículo de número 11. Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Essa palavra ciladas, no grego, ela quer dizer metodeias. Metodeias quer dizer estratégias, estratagemas, né? O nosso inimigo, ele prepara ciladas para nós, né? Ele arma estratégias. Se nós olharmos o conceito que nós temos hoje de guerra, nós entendemos que uma guerra ela não se vence em um dia. Uma guerra se vence diariamente, vencendo batalhas. Um exército ele se torna vitorioso não quando ele vence o inimigo de uma só vez, mas quando ele arma esquemas, estratégias, impossibilitando o inimigo de contra-atacar ou até mesmo de se defender. E então o inimigo, quando ele não tem, né, outra opção, ele se rende ao exército que o encurralou. Então Paulo está falando isso, que o nosso inimigo lhe prepara ciladas para nós, né, estratégias. Ele não age, né, de forma nítida, mas ele age pelas laterais, né? Ele vai formando esquemas, né, a ponto de você não sentir
que você está dentro de uma cilada, né, correndo todo o perigo. Então Paulo fala que para nós, né, vencermos essas ciladas, vencermos essas armadilhas, nós precisamos, né, estar totalmente equipados, armados, não com as nossas armas, mas com as armas de Deus, com a armadura de Deus, para vencermos o nosso inimigo. E Paulo continua falando a respeito dessa batalha no versículo 12. Ele diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. E isso é muito importante, né? Quando Paulo fala que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, Paulo está dizendo que o nosso inimigo não são as pessoas que nós vemos, o próximo. Essas pessoas são meros instrumentos de quem realmente está por trás disso tudo, né? Que é o nosso inimigo. Então Paulo fala que nós não devemos, né, focar as nossas forças na luta contra o sangue e a carne, porque eles não são, né, o alvo. O alvo não é eles. O alvo é os principados e potestades, né, e os dominadores deste mundo tenebroso. Vejam que há uma escala, é como se Paulo estivesse dizendo uma hierarquia, né, espiritual. Principados, potestades, dominadores deste mundo, forças espirituais do mal que agem nas regiões celestiais. Eu e você, nós não podemos ver o mundo espiritual, mas a Bíblia ela deixa bem claro que há sim uma luta, há sim uma batalha sendo travada, né, entre essas forças que tentam, né, atrapalhar a nossa vida. Só nós devemos tomar muito cuidado em relação à batalha espiritual, né, para nós não entendermos diferente daquilo que a palavra diz. Não é uma luta entre dois deuses. Não há um Deus bom e um Deus mau. Pelo contrário, há um só Deus, o nosso Deus. E nós já somos vitoriosos pelo sacrifício de Jesus lá na cruz. A vitória já é nossa. Mas o inimigo, o nosso inimigo, sabendo da sua derrota, ele tenta nos atacar. Quando Pedro disse que Deus nos transportou, né, do império das trevas para o reino do seu Filho amado, para a luz, né, vejam que então Satanás ele perdeu o poder sobre nós. E claro, como um mau perdedor, ele quer fazer de tudo, né, para nos provocar, para nos fazer cair, porque ele sabe que ele nos atingindo, né, ele irá colocar em prova aquilo que Cristo fez na cruz por nós, né? Mas a palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, e a vitória não está em nós, está em Cristo. Cristo venceu por nós. Então vejam que Paulo está dizendo: olha, vocês estão sendo atacados porque a igreja estava sendo perseguida, mas não olhem com ódio as pessoas que atacam vocês. Não é eles o verdadeiro inimigo, né? Eles são apenas instrumentos. O verdadeiro inimigo age nas regiões celestiais, né? E nós vemos isso também no decorrer do Evangelho, como Jesus enfrentou, né, as tentações, né, enfrentou as armadilhas do próprio Satanás, como nós vemos lá no deserto, quando Jesus foi tentado pelo diabo. Depois Jesus, né, viu que a multidão queria torná-lo rei, tudo abrindo, né, tudo ali sendo influenciado por Satanás, né? O próprio Pedro, que não queria deixar que Jesus passasse pela cruz, a qual Jesus o repreendeu, não que Pedro estivesse possuído ali, né, por Satanás, mas as palavras de Pedro foram influenciadas pelo inimigo, por isso que Jesus o repreende, né? Então é importante nós sabermos separar quem é o nosso verdadeiro inimigo. E no versículo de número 13, Paulo vai dizer novamente, né, reafirmando aquilo que ele falou no versículo de número 11. Portanto, né, por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir ao dia mau. Então aqui ele fala a respeito do dia mau. E o que é esse dia mau?
Lembra da pergunta no começo do nosso encontro, né? O que era o dia mau, né? E na sua opinião, o que era o dia bom? O que é o dia mau? Esse dia mau é o dia em que a batalha ela se intensifica. É o dia em que nós sofremos os ataques mais violentos do nosso inimigo. Lembrem-se de Jó, né? Foi uma notícia atrás da outra. Jó, você perdeu os seus bens. Jó, você perdeu os seus filhos. Jó, você perdeu a sua saúde. Foi uma notícia atrás da outra. Jó, você perdeu tudo o que você tinha. Esses ataques ferozes, este é o dia mau. É o dia em que nós enfrentamos violentamente os ataques. Por isso Paulo ele reafirma, vocês precisam estar equipados com a armadura de Deus para resistir esse dia mau. Mas olha que interessante. Nós falamos a respeito do tempo no nosso último encontro com a palavra. E no capítulo de número 5 de Efésios, no versículo de número 16, Paulo vai dizer assim, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Olha que interessante. Nós falamos a respeito do tempo no nosso encontro com a palavra anterior, né? E isso encaixa com o assunto agora aqui. Nós estamos em uma batalha, né? Muitas vezes nós estamos passando por esse dia mau e nós não estamos sabendo aproveitar o tempo, nós estamos distraídos, né? Nós esquecemos que nós estamos numa batalha e quem está em uma guerra, quem está em uma batalha, um soldado ele está atento ao barulho do inimigo, né? A qualquer ataque para se defender e também para atacar. Então vejam que a estratégia de Satanás hoje, né, para o povo de Deus, para a igreja, funciona com a distração, colocando outras coisas para que você perca o foco, perca o alvo, né, e você seja derrotado no dia mau. E qual é o dia bom? Qual é o dia bom? O dia bom é toda manhã quando nós acordamos e sabemos que as misericórdias do Senhor se renovaram para conosco. Este é o dia bom. Não é um dia em que nós não teremos batalhas, não é um dia em que nós não teremos que enfrentar os nossos inimigos, mas é o dia em que nós sabemos que as misericórdias do Senhor se renovam conosco a cada manhã. Então hoje, se eu tiver uma batalha, se eu tiver que enfrentar o inimigo, eu sei que o Senhor está comigo, né? E eu não preciso ter medo. Então não devemos ter medo, né? A palavra de Deus diz em Colossenses capítulo 2, versículo 15, que Jesus triunfou sobre o nosso inimigo lá na cruz. Colossenses 2,15. Salmos 121, versículo 4, diz que não dorme o guarda de Israel, né? Ele não nos deixa, ele está conosco em todo tempo. E 1 João capítulo 4, versículo de número 4 diz que maior é o que está em nós do que o que está neste mundo. Então devemos vencer o dia mau, né? Confiando no poder do nosso Senhor, né? Se revestindo de toda a sua armadura para prevalecermos e no final sairmos vitoriosos. Que Deus nos abençoe. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra. Um forte abraço, até lá! Na batalha da vida, eu me preparo para lutar. Com a fé em meu coração, eu vou perseverar. A palavra nos ensinou a vestir a proteção. A armadura de Deus é minha salvação. Cingido com a verdade, com justiça no meu peito, preparado com o evangelho, eu caminho em Deus perfeito. Com o escudo da fé contra as flechas do inimigo e o capacete da salvação, Deus é meu abrigo. Visto a armadura de Deus com coragem e com fé,
cada passo que eu der, Deus me fortalece. Na luta contra o mal, não temo, estou em paz. Com a espada do Espírito, a vitória Deus me traz. Nos momentos de fraqueza, sua força vou buscar. Na oração e na palavra, meu espírito a renovar. Firmado na justiça e na fé que me conduz, na batalha eu vou vencer pelo poder da sua luz. Cingido com a verdade, com justiça no meu peito, preparado com o evangelho, eu caminho em Deus perfeito. Com o escudo da fé contra as flechas do inimigo e o capacete da salvação, Deus é meu abrigo. Visto a armadura de Deus com coragem e com fé, em cada passo que eu der, Deus me fortalece. Na luta contra o mal, não temo, estou em paz. Com a espada do Espírito, a vitória Deus me traz. Nos momentos de fraqueza, sua força eu vou buscar. Na oração e na palavra, meu espírito a renovar. Firmado na justiça e na fé que me conduz, na batalha eu vou vencer pelo poder da sua luz. Nos momentos de aflição, Ele é meu defensor. Com a armadura de Deus, sou mais que vencedor. A cada dia que passa eu renovo meu louvor, e na presença do Pai encontro meu abrigo. Cingido com a verdade, com justiça no meu peito, preparado com o evangelho, eu caminho em Deus perfeito. Com o escudo da fé contra as flechas do inimigo e o capacete da salvação, Deus é meu abrigo. Visto a armadura de Deus com coragem e com fé, em cada passo que eu der, Deus me fortalece. Na luta contra o mal, não temo, estou em paz. Com a espada do Espírito, a vitória Deus me traz. De aflição, Ele é meu defensor. Com a armadura de Deus, sou mais que vencedor. A cada dia que passa eu renovo meu louvor, e na presença do Pai encontro meu